Senhor presidente, nós observamos que no último domingo nós passamos por um dia histórico, os 130 anos da abolição da escravidão no nosso país. 130 anos estes das pessoas que foram libertas de um processo de tortura, de não ter posse de terra, de não ter posse de moradia. A partir disso foi abolida a escravidão e os escravos, aonde vão morar? Aonde vão viver? E deu início então às primeiras favelas do nosso país. Primeiras favelas essas que a gente tem os requisitos hoje, que é alimentado por uma mídia que culpa as pessoas por não ter aonde morar. E por governos também, aonde o governador do estado de São Paulo disse o seguinte, que essas pessoas que moravam naquele prédio que foi incendiado e veio abaixo, elas moravam porque queriam numa situação como aquela. Ora, ninguém mora numa situação precária porque quer. Elas escolhem viver por não ter onde morar. Daí muitos falam que a culpa, já lhe concedo, que a culpa daquela invasão era de um rapaz, suposto líder da invasão. Olha, muitas dessas pessoas perderam um pouco o que tinham para viver. Ninguém mora numa condição precária porque quer. Dizem que a população, que as ocupações que tem no nosso país, principalmente prédios, é um perigo à população. É um perigo à população. Hoje nós observamos aqui no Jornal Pioneiro de Caxias, na capa, drama dos imóveis abandonados vai além da habitação. Drama dos imóveis vai além da habitação. Será que o drama são dos imóveis ou da população? Será que alguém está preocupado com a população que vive nesses imóveis? Seu à parte, vereador. Vereador Rafael, parabéns pela lembrança, porque se falou muito em Dia das Mães e no domingo eu fui olhar os jornais e não tinha absolutamente nada sobre a abolição da escravatura. E era apenas quer dizer, Dia das Mães é apenas uma questão comercial. E essa data, ela tem sim ser referenciada, não só pela história, mas pela população brasileira. E como Vossa Excelência colocou, eu sempre digo para os meus alunos, de que quando ocorreu a abolição da escravatura, se libertou, entre aspas, os negros das correntes das senzalas e os algemou nas favelas. Portanto, não mudou absolutamente nada no campo social para esses negros, não mudou absolutamente nada no emprego para esses negros, porque a sociedade escravista ainda continuou trazendo imigrantes, pagando-lhes salário, aonde nós tínhamos uma mão de obra suficiente dentro do Brasil. E só para encerrar, nós tivemos em 1850 a Lei de Terras, em que esta Lei de Terras, ela obrigava e só dava direito à posse da terra no Brasil mediante o pagamento da mesma. E quando os negros se tornam libertos, claro que eles não teriam a mínima condição de terem um lote de terra, a não ser aqueles que estavam nos quilombos, os quilombolas, mas não teriam um pedaço de terra, devido a uma lei também, que poderia ser uma grande lei de reforma agrária. Então, parabéns pela sua lembrança, colega, professor de História. Obrigado, vereador Périco. Dizem que as ocupações são perigo para a população. Então, quem mora nas ocupações, se não são a própria pessoas, a população? Quem é essa população? Chamam os ocupantes de imóveis de vagabundos, de ladrão, de negro, de drogado, de tigrada, menos de seres humanos. Esses são os adjetivos usados para as pessoas que vivem nas ocupações. Daí aqui a manchete diz, drama dos imóveis abandonados vai além da habitação.
E eu quero saber o drama das pessoas que não têm onde morar, as moradias, as pessoas que aqui em Caxias do Sul, mais de 400 moradores de rua vivem nas ruas. Eu durmo numa cama, tenho um chuveiro com água quente. E essas pessoas que moram na rua em Caxias do Sul, foi fechado 2 albergues, foi fechado restaurantes comunitários para essas pessoas. Não podemos criminalizar os moradores de rua. Essas pessoas que não têm onde morar, mas sim os gestores, presidente, para concluir, em nível municipal, estadual e federal, que não cumprem o que diz na Constituição Federal, o direito à moradia. Milhões de pessoas vivem em situação irregular, sem infraestrutura, sem condições dignas para viver e habitar. E nós precisamos dar condições para que as pessoas tenham uma cama para poder dormir, um chuveiro quente para tomar banho, mas a dignidade para se tornar um cidadão e dizer que tem um endereço. Por isso que precisamos, com certeza, continuar um programa permanente de habitação popular no nosso país. Obrigado.